Prezados amigos, estimados irmãos, que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, continue inspirando as nossas atividades neste segundo Congresso Espírita do Estado do Pará. Desejamos inicialmente muita paz a todos e agradecer o convite que nos foi endereçado pela União Espírita Paraense a fim de vivenciarmos essa experiência de aprendizagem, de iluminação, de congraçamento que só fortalece os nossos corações. Gostaríamos de aqui registrar os nossos cumprimentos, não apenas à direção da União Espírita Paraense, como também a todos aqueles que vieram de rincões muito distantes, tanto do estado do Pará como de outras regiões, e ao mesmo tempo nós registramos os nossos cumprimentos àqueles que estão nos acompanhando através da Rádio Fraternidade e através das diversas mídias de comunicação. Nós agradecemos principalmente também a oportunidade do aprendizado, porque um congresso ele não é apenas um momento em que se faz um trabalho de divulgação para os chamados congressistas. É uma oportunidade de aprendizado para todos nós que integramos a equipe de expositores. E para mim, pessoalmente, tem sido muito rica a experiência de ouvir o que ouvimos no dia de hoje com todos os nossos companheiros, nossos amigos, que tiveram a oportunidade de trazer as suas leituras, as suas visões. Isso nos enriquece profundamente e nos dá também o primeiro grande passo do conhecimento, que é a certeza da nossa ignorância. Só que agora eu vou dizer, aprendendo com o meu querido Otacílio, que eu não tenho problema de ignorância, eu tenho um problema de quintessência. Eu descobri essa maneira charmosa de dizer, não sei de nada. Achei chique, essa para mim foi deliciosa mesmo. Mas meus irmãos e amigos, estou aqui para vos falar dos desafios para vivenciar o Evangelho. Nada que nós desconheçamos. Porque se aqui nos encontramos, nós de fato carregamos conosco o conjunto das nossas profundas dificuldades, das nossas limitações. Eu gostaria de socializar com o meu querido Otacílio uma expressão que eu criei, porque eu sou um espírito nordestino, não sei se vocês conhecem essa classificação. O espírito nordestino é assim, baixinho, meio enfaroso, né? Meio complicadinho. E aí a gente gosta muito de inventar, porque se o sertanejo é antes de tudo um forte, como dizia o Cristo da Cunha, o nordestino tem que, de maneira geral, nascendo ou não no sertão, ter muita viração, ter muita criatividade, ter muito espírito de alegria no enfrentamento das duras dificuldades. Mas me parece que não é muito diferente do norte do país, por isso nós estamos juntos e somos irmãos nas mesmas dificuldades. E eu inventei um termo. Eu inventei um termo para essa questão do esquecimento do passado, a nossa história. Eu criei uma expressão que se chama curriculum reencarnatorium spiritualis. Tradução, folha corrida da polícia espiritual, que é exatamente tudo aquilo que nós temos. Eu fiquei muito feliz em saber que a justiça é tão certeira, porque de vez em quando eu me rebelo. Então, foi muito agradável, muito feliz realmente aprender todas essas coisas. E aí eu começo a entender melhor por que é que a gente está vivendo nesse mundinho de Nosso Senhor, que é um mundo muito complicado. Agora é que eu entendo mesmo como Jesus é evoluído, porque nos aguentar não deve ser fácil. É preciso carregar bilhões de anos de evolução espiritual para nos suportar. Costumo dizer que nós, os espíritas, da Tavênia, de todo o auditório, daqueles que nos escutam, nós somos a pior parte. Eu explico, deixa eu molhar o bico. Nunca tivemos medo do inferno. E nunca aceitamos um céu mais ou menos rápido que nos ofereceram.
Quer dizer, nem medo do inferno, nem aceitação de um céu relativamente fácil, só podia dar o quê? Espírita. Que é para poder a gente lutar, a gente se esforçar, meditar, sofrer, enfim, viver tudo aquilo que precisamos viver para, de fato, entrarmos na posse da nossa própria herança, que é a de nos conhecermos, nos identificarmos e nos assumirmos enquanto projeto divino. Mas e esse mundinho de Nosso Senhor, como é que está? Vamos lá. Vamos pegar algumas referências, como Edgar Morin, todo mundo conhece, o pai aí das ideias da complexidade. A professora Marina Subirats, da Universidade Autônoma de Barcelona, o nosso Paulo Freire, o nosso querido português, Boaventura Santos, para dizer mais ou menos algumas coisas do nosso mundo em mensagens telegráficas. Então nós vivemos hoje a chamada cultura da morte, a cultura da destruição. Temos a capacidade de destruir a terra 12 vezes, não sei como acontecerá a segunda. Mas dizem que nós temos essa capacidade, não é isso, professor? Uma cultura da imagem. O que importa não é o que você é, mas aquilo que você parece que tem. E parece que é. Não adianta sequer você ter algumas coisas, porque se eu tiver, na minha estética atual, alguns milhares de dólares para comprar uma determinada peça de roupa de uma grife famosa, eles dirão para mim, não. Recusamos porque você deformará a peça. Hoje nós vivemos um culto tal do corpo que as nossas adolescentes, quando elas têm que sair da seção infanto-juvenil para de adultos, para comprar roupa, entram em crise depressiva, porque o chique é usar número 16. Coisa horrível. Então é o culto da imagem, da beleza. É essa a fase em que vivemos. Nos dizem ainda os estudiosos aos quais nos referimos e outros tantos, que vivemos também um mundo onde as grandes promessas da modernidade caíram por terra. Justiça social, igualdades, que nada. Vivemos o afunilamento cada vez maior dos processos discriminatórios. Aprofundam-se as chamadas desigualdades sociais. E entramos numa rota de crise nunca antes vista no mundo. Crise na família. É tão séria a coisa que atingiu até os arraiais espíritas. Algum tempo atrás encontrei uma amiga aqui da região central, e eu a chamei pelo nome e pelo sobrenome que eu conhecia. Ela olhou para mim e disse assim, ex. E aí, depois da terceira situação vivenciada, eu agora faço a pergunta da generalidade. Como vai a família? Porque aí não corro o risco de dizer nenhuma loucura, nem chamar pelo nome do ex ou da ex. A coisa mais difícil era a gente encontrar nos próprios arraiais, entre nós, pessoas que tivessem uma espécie de síndrome de muçulmano. Na quarta esposa. Na quinta esposa. A gente deixa de ir um tempinho numa casa, numa determinada localidade, e quando a gente chega lá tem aquele companheiro devotado, tudo bem, como vai? Aí vem o medo, não pergunta pelo nome, como vai a família? Todo mundo aprendeu que é para poder a gente não correr o risco. E depois a gente sabe, pois é, o nosso irmão está em crise de novo, está aí, né? Novo casamento. Nossa, mãe, deve ser muçulmano. Adora, então, passar por esta prova que o homem passa. Porque imagine, uma mulher já não é fácil. Colecionar 4 ex-mulheres deve ser realmente um processo de evolução espiritual inigualável. Parabéns. Mas nós vivenciamos algo mais do que as crises familiares. Vivemos as crises institucionais. Eu que sou da área da educação, quando me pergunto como está, me aposentei. Se aposentou, me aposentei na data simbólica de 15 de outubro, dia do professor. E aí diz, mas está tão jovem. Estou não, porque já me mandam para a fila do preferencial, então eu já não estou
tão jovem. E quando me perguntam por que se aposentou, eu disse, primeiro porque eu nasci dentro de uma escola. Espírito endividado já nasce assim, dentro de uma escola. Minha mãe era proprietária de escola e a gente morava na própria casa, no próprio domicílio da escola. Então eu nasci com a parteira ajudando na própria escola. Vivi então toda a minha vida na escola. Aos 15 anos comecei a dar aula, aos 17 fiz e concluí o famoso curso normal, com aquela saia plissada que todo mundo conhece, horrorosa, mas era aquela mesma, né? E aí são 40 anos de magistério. E tem gente que ainda olha para mim e diz assim, está muito jovem. Eu digo, morta, cansada, não aguento mais. Já estou exausta, porque eu não aguento mais a burocracia das instituições que hoje são governadas, são controladas, não só, mas são principalmente obedientes ao TCU. São obedientes às burocracias. É você fazendo e 10 contra. É você lutando e a burocracia emperrando. E para completar, a gente tem hoje um grande número de alunos, de nossos estudantes, que nós poderíamos classificá-los de modo muito interessante. Eles se chamam Ctrl+C, Ctrl+V. E ainda fazem pior. Entregam os trabalhos e não apagam embaixo o endereço. http://www. Crises nas instituições, nos trazendo muitas vezes ao coração o desencantamento e o desânimo. Mas o pior, crise de valores. Esta é a mais grave. Porque antigamente ser honesto, ser simples, ser humilde, ser cooperativo, ser respeitoso, era tão bonito. Eu pegava um ônibus todo dia para ir para a escola. Eu morava em Recife, estudava em Olinda, e minha mãe dizia, se entrar no ônibus, mulher grávida, idoso e aleijado, você levanta e dê o lugar. E aí, como complemento de uma educação muito interessante, dizia, e não deixe de fazer não, porque eu vou saber. Então, nós obedecíamos, nós fazíamos isso, não é verdade? Então, nós já sabemos, o nosso Alberto colocou muito bem, que hoje a coisa não é bem assim, né? Um dia eu estava numa das vias de muita movimentação em Natal e um rapaz fez uma manobra na moto, na minha frente. Eu não sou assim, mas eu tenho 40 anos de direção e nunca bati em ninguém, então, nem em nada. Então, né? Dá até para o gasto. Embora às vezes andar comigo possa parecer uma aventura juvenil, mas eu melhorei bastante, tá? E então ele fez uma manobra, mas tão perigosa, que eu baixei o vídeo e disse assim, meu filho, tenha cuidado, você é tão jovem. Ele olhou para mim, só não me chamou, na minha terra a gente diz de arroz doce, o resto ele chamou. Eu fechei no popular, caiu a ficha, isso é antigo. Não, conectou o chip, Bluetooth entrou em ação, usei o WhatsApp, tudo que eu tinha direito. E eu recolhi-me a minha profunda insignificância e calei-me. Nós chegamos nesse ponto, nesse nível. Então é uma crise de valores. Na verdade, chama-se uma inversão de valores que se encontra hoje nos nossos dias bastante acentuada. Estudiosos da chamada pós-modernidade ainda dizem que nós vivenciamos, em especial, se usarmos a referência do final da Segunda Guerra Mundial e das chamadas décadas de profundas modificações, como as décadas de 60, os anos dourados, 70, a Revolução Feminista e 80, a globalização mais acentuada, nós temos a chamada fase do vazio existencial. Em nosso Nordeste querido, numa das terras mais lindas, o Ceará, nós encontramos alguns relatos que não ocorrem apenas lá, não ocorreram apenas lá, mas em muitos lugares. Apenas nos referimos porque tivemos essas informações. A jovenzinha que está naquela fase idílica, liga para o namoradinho, aquele que ela ficou, mas que depois decidiu ficar mais, e aí então tornou-se namorado, e aí diz para ele que não aceita o fim do namoro. E ele diz, mas está realmente acabado, porque eu agora estou em outra. Tradução, estou com outra. E aí então ela diz, eu estou aqui no shopping, se nós não reatarmos eu pulo. E ele então diz, então pule. E ela então pula.
nível que nós atingimos de desamor, né, de alto desamor, de fragilidade psicológica. Então, o vazio existencial que faz com que grande parte das criaturas, em especial no nosso mundo ocidental, saia à procura das vivências mais imediatas, da satisfação do aqui e do agora. Isso sem falar na grande crise que nós observamos diariamente no campo da violência e da desumanidade. A fome graça ainda inúmeros rincões, não apenas do continente africano, não apenas em regiões asiáticas, mas no nosso próprio Brasil. Nós encontramos um nível de violência insuportável e comentávamos ainda há pouco, no horário do nosso almoço, que a terra de Alta de Souza, que é lá no Rio Grande do Norte, Macaíba, ostentou em 2013 o índice de 105 assassinatos. E estando hoje, no dia 18, soube, na quinta-feira, que já havia acontecido 8 assassinatos naquela cidade, a terra onde a cotovia potiguar habitou. Então, são níveis insuportáveis. E ao mesmo tempo encontramos, basta ligar a televisão, a impunidade, a corrupção, a opressão e a exclusão em seus mais variados matizes. Este, então, é um mundinho, uma fotografia rápida, né? E poderíamos dizer, nem é colorida, é preto e branco mesmo, né? Para a gente poder ter a noção do que, de fato, nós enfrentamos nos chamados dias de transição, dias da regeneração. No entanto, quando nós fomos buscar o espírito Estevão, que não é aquele do primeiro mártir do cristianismo, mas um grande sacerdote, segundo revelação do médio Júlio César Grande Ribeiro, sacerdote que aqui esteve entre nós no Brasil colonial, numa mensagem que deu origem à campanha de evangelização, a chamada campanha de evangelização espírita infantil juvenil, ela serviu de suporte, ofereceu o seu slogan, o seu tema, a mensagem Sublime Investimento, nos dizia então, em 1977, ou seja, né, um tempinho já, quase 30 anos, aliás, pouco mais de 30 anos. E nos diz então o Espírito Estevão: exalta-se o amor e estimula-se o ódio, louva-se o trabalho e serve-se a preguiça, fala-se em ordem e procura-se, abraça-se a desordem, busca-se a luz e multiplica-se a treva, enaltece-se a fé e caminha-se em descrença, investe-se no progresso material e ouvida-se o progresso moral. Então, se hoje nós vivenciamos este quadro, e se há quase 40 anos atrás o quadro também era esse, nós podemos afirmar categoricamente, não existe novidade. Mas, para que de fato tenhamos a certeza de que nunca foi fácil, nós vamos até Jesus, quando dizia para nós: no mundo tereis aflições. Naquele mundo. Mas, dizia ele, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece então que Jesus estabelece uma missão impossível. Nem Tom Cruise vai conseguir. Porque depois desse quadro todo que a expositora apresentou, alguém pode pensar, a menina até bateu palma, Senhor, depois disso tudo, imagine como é que a gente vai ter bom ânimo. Basta ligar o jornal televisivo, basta circular um pouco na cidade no trânsito louco que mata. Basta que nós tenhamos um acompanhamento, ainda que superficial, dos outros, dos demais veículos de informação, para que nós, então, entremos naquela espécie de desespero. No mundo tereis aflições, e poderíamos dizer a Jesus: sim, Senhor, nós sabemos do que o Senhor está falando. Mas a continuidade, mas, tende bom ânimo, aí começou a complicação. Tende bom ânimo. E aí eu gostaria de dizer aos senhores, às senhoras, aos nossos ouvintes, aqueles internautas que nos acompanham, que de fato nós devemos alimentar
esperança, não apenas em função do velho mito de Pandora, da caixa, que saiu tudo de ruim e ficou ali a esperança, mas dizer aos senhores, a dizer a nós mesmos que aqui estamos, porque nós dizemos primeiramente para nós, que concomitantemente ou ao lado dessa situação, nunca houve também tanto amor, nunca houve tanto desprendimento, nunca houve tanto sacrifício, nunca houve tanta produção no bem. E para que nós possamos rapidamente ilustrar, nós poderíamos evocar aqui o que ontem nós vimos naqueles rostos infantis lindos das crianças do Remanso Fraterno, a obra em Niterói do nosso querido Raul e seus companheiros. Nós não poderíamos esquecer o trabalho que completou 60 anos da Mansão do Caminho, do nosso Divaldo Pereira Franco, ao lado do agora saudoso, mas já vivo na imortalidade triunfante, nosso querido Nilson, o famoso tio Nilson Pereira. Então são obras de amor. Não poderíamos esquecer o trabalho que nós, pelo menos aqui, temos como referência do Jardim das Oliveiras, do nosso querido Alberto e seus companheiros. Não poderíamos esquecer de forma alguma o trabalho extraordinário, a exemplificação em outro campo agora, das centenas de casas que foram construídas a partir da ação amorosa, cuidadora, humanista da Madre Teresa de Calcutá. Não poderíamos esquecer as aldeias SOS. Não poderíamos também deixar de lembrar a organização Médicos Sem Fronteiras. Esses sim, os grandes heróis que aí estão dedicando as suas vidas ao trabalho humanitário nas frentes de guerra e nos locais de maior miserabilidade humana. E não poderíamos esquecer, para não também nos afastarmos da própria intelectualidade, da Universidade de Pés Descalços, na Índia, desenvolvendo um trabalho de valorização do saber comum, articulando todos os saberes em benefício da sociedade humana. Nesse momento, então, nós podemos dizer, vivenciamos de fato a grande transição. Trava-se o grande combate, o combate do mal, da ignorância, da miserabilidade, tudo fruto do egoísmo, da ignorância, do orgulho e da vaidade humanas, para ou na direção do homem novo, da criatura nova, que fecundará com a sua própria forma de ser, com as suas atitudes, com a sua amorosidade, com o seu cuidado, com o seu carinho, com a sua autocura, enfim, com a sua ação em benefício de si própria e dos outros. Nós estamos então vivenciando esse momento. Por isso, quando Jesus nos diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o bom ânimo vem para nós como uma certeza, e aí o nosso Otacílio nos ajudou profundamente, a certeza de que estamos no caminho, de que apesar de vivenciarmos aquilo que identificamos como um atrevimento, a ousadia dos maus de um lado, e a timidez dos bons e dos candidatos a serem bons, nós estamos sob a orientação, sob a coordenação de uma força maior. Por isso, Jesus, ontem, hoje, amanhã, sempre continuará sendo o sublime intercessor em relação a Deus nosso Pai, na defesa, na solicitação em relação a cada um de nós. O nosso Otacílio apenas pegou um trecho, eu estava ali orando, Senhor, que ele não entre nos meus versículos. E aí, graças a Deus, ele só falou no versículo 20, graças a Deus. Os irmãos vão falando aqui e a gente vai orando ali, para dizer, Senhor, estudei tanto, né? Decorei, fiz aquela força, aí o irmão chega aqui, é só Jesus na causa. Então, eu fiquei pensando, Senhor, que ele fique no 20, que ele esqueça os outros, ele esqueceu. Então, está em João, no capítulo 17, por sinal, é um senhor capítulo. Nossa, mãe, uma declaração de amor de Jesus aos homens. E aí, na sua oração pelos discípulos, ele faz a intercessão. E a intercessão, versículos 15 a 18, ele diz assim, não vos peço, ó Deus, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, quando nós observamos Jesus nos dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, poderíamos completar agora dizendo, venceu ele o mundo, olhou para nós, transmitiu as leis espirituais e disse, agora vão vocês. Essa é a nossa situação. Nós estamos na frente da batalha. Nós fazemos parte da infantaria. O Senhor nos colocou. Agora vai, meu irmão, vai. Vai. E para a gente não retroceder, Ele coloca uma série de possibilidades, orientações. Quem gosta de saber é só ler Mateus 10, está tudinho lá. Tudo. O que é que você tem que fazer, como é que deve se comportar, inclusive como deve se comportar. Então, o que é que nós podemos observar? É que na sua oração pelos discípulos, Jesus vai pedir por aqueles que seriam os continuadores, ou seja, os seus discípulos. Mas o nosso Otacílio já se adiantou e disse, e pediu também por nós. Ou seja, no 20, o que é que ele diz? E não rogo somente por estes, os meus discípulos, os apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, nós, ou não. Porque aos que querem ouvir e aos que não querem ouvir. Há até os que ouvem, mas ouvem com um ouvido estranho. Sabe o que é um ouvido estranho? É aquele que quer ouvir só o que a cabeça e o coração já definiram que deve ser ouvido e que deve ser sentido. Então nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir, e é por essa razão que o Senhor vai nos dizer em certo momento, quem tiver ouvidos de ouvir, para que nós possamos ter a certeza de que não basta ouvir no sentido de decodificar o som, ou identificar a linguagem de sinais. O sentido é preciso ter uma audição diferente, que é a escuta da alma, a escuta do coração, a escuta da razão, a escuta da plenitude do nosso ser humano. Então, nós somos aqueles que recebemos então o grande desafio de viver a palavra do Evangelho, de viver no mundo violento, conturbado, num mundo tão difícil, a mensagem de mansuetude, de amorosidade, de carinho, de cuidado recíproco que o Senhor nos apresentou. Mas a pergunta que fica, como enfrentar, como estar neste mundo e viver a sua mensagem? E vamos buscar em Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o mundo. Olha que interessante. Mas transformai-vos. Nossa, que coisa estranha. Celestino, será que houve um erro de tradução? Será que não era para ser assim? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o. Foi não. Mas transformai-vos. É Paulo quem nos diz, Romanos 12, 2, porque a transformação que queremos ver no mundo começa em nós. Aí está a sabedoria do apóstolo. Não vamos nos conformar com o mundo, com este mundo que aí está. A violência, da desumanização, da opressão, da exclusão. Mas a grande pergunta que para nós se apresenta agora é, se não nos conformamos, ou se nós não nos devemos conformar com este mundo, o que fazer? Vamos transformar o mundo? Não, vamos nos transformar. E aí, para que nós possamos refletir de alguma forma em torno dessa colocação tão feliz, dessa diretriz tão extraordinária apresentada por Paulo, nós então gostaríamos de didaticamente voltar a um ponto também falado anteriormente pelo Otacílio.
É porque foi o mesmo Espírito guia. Um foi lá em São Carlos e o outro foi a Natal. Mas tudo bem, né? A gente está aí nessa integração maravilhosa. Muito bem. Afinal de contas, todo congresso tem que ter isso dos seus expositores. E aí nós gostaríamos, mais uma vez, de retomar a colocação que está em Mateus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Didaticamente, para não fugir da própria vocação, vamos então separar. Primeiro, quem quiser. Quem não quer, pode ficar na sua. Quem não quer, pode escolher. Porque teve uma hora que Jesus fez um discurso tão duro, mas tão duro, que até os discípulos tremeram. E quando tremeram, ele perguntou, e vós, quereis sair também? Não pode pular? Querem pular fora? Pode pular, não tem problema nenhum não. É quando Pedro dirá as palavras que me tocam profundamente, quando ele diz, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É uma resposta extraordinária. Então, quem não quiser, não tem problema, tapa os ouvidos, né? Vamos lá. Mas querer é um ato voluntário, é um desejo, querer é uma opção, é uma escolha. E aí, nós gostaríamos de situar que o nosso querer tem a ver, ou é estimulado por duas situações. Primeiro, a situação do chamado e o convite. Muitos são chamados. A palavra, ela é semeada. Quantos de nós não estamos há anos, e quem sabe há reencarnações e reencarnações, ouvindo os chamados, os chamados, os chamados. E aí vem o convite. E aproveitando essas expressões do chamado e do convite, nos encontramos com a obra Vinha de Luz, do querido Emmanuel, pela mediunidade do nosso Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos diz o seguinte, que nós ouvimos o chamado, ou recebemos o convite de formas muito interessantes. Olha o que Emmanuel diz, distraídos uns. É mesmo, é? O quê? Foi o senhor chamou? Eu nem escutei. Ele começa. Ociosos, quer nem ouvir. Estou aqui na minha, quer nem ouvir, quer nem saber. Vaidosos, eu? Opa, para ocupar o quê? Né? Qual é o cargo? Muito bem. Insensatos, outros. Desinteressados, muito, quer nada. Ou em fuga, Deus me livre, quer nem saber, porque quanto mais sabe, mais responsabilidade. Você é espírita, o indivíduo frequenta a casa há 25 anos e diz assim, não, sou só simpatizante. Simpatiza 25 anos. Mas não diz que é espírita. Eu conheço um caso muito interessante de uma irmã, de uma amiga minha, lá de Recife. Quando ela completou bodas de prata de noivado, é verdade. 25 anos de noivado, a família, obviamente, né? Você sabe que família é família. A família, então, cobrou. E ela, então, sentindo-se ferida em sua honra, disse assim para ele, eu vou lhe dar 6 meses. Eu lhe dou 6 meses, estou acabando o noivado. Eu lhe dou 6 meses para que nós possamos resolver nossa situação. E deu 6 meses. Em 6 meses, ele conheceu, namorou, noivou e casou com outra. Então, não podemos alimentar essa história. Tem gente que quando a gente pergunta assim, é espírita? A pessoa diz assim, estou tentando. Horrível. Tem cada resposta cruel. Eu uma vez pensei em escrever um livro, mas um amigo meu, muito orientado, cabeça boa, menos obsidiado do que eu, disse assim, publique não. Eu ia pegar essas pérolas que ocorrem no movimento espírita e Data Vênia, André Luiz, que escreveu sinal verde, eu ia escrever sinal vermelho. Eu ia coletar essas coisas estranhas que a gente tem no movimento espírita. Mas ele disse assim, faça isso não. É mesmo, né? Eu tenho que preservar. Então, o que é que ocorre?
tenho que disfarçar o meu nível de obsessão. Então, ocorre isso. A gente ouve os convites distraídos. E aí Emanuel continua. Vinha de luz, capítulo 49. Nós somos chamados a peleja. Acho muito interessante, porque Emanuel, ele usa muito essas expressões. Peleja, batalha, luta. É dele que nós encontramos as mensagens. Armadura, escudo, espada, capacete. Menino, eu me sinto o próprio soldado. Por isso que eu falei na infantaria, né? Nós nos sentimos realmente os soldados. E aí ele vai dizendo, todos somos chamados, convidados. Olha, inicialmente é assim, um chamado, um convite. É melhor ir. Porque na gradação, a gente vai para onde, né? Convocação. Não é verdade? E daqui a pouco vem lá embaixo na convocação. Se não se apresentar, a gente vai mandar buscar a força. É melhor, então, a gente ir pelo chamado e pelo convite. Emanuel diz que nós somos, então, convidados. Olha a expressão, a peleja árdua, no esforço individual. E ele vai usar a palavra, batalhar na causa do bem. E olha a expressão que ele usa, belíssima. Penetramos assim, quando aceitamos o convite, na linha de batalha, onde deveremos combater pela vitória do amor e da verdade, através do próprio testemunho. Então o convite não é assim, vem você também, vem para a preguiça, vem para a boa vida, né? Eu brincava ali com o meu querido e amado, né, Severino Celestino, dizendo assim, pois é, estou escrevendo um evangelho também, o evangelho by Sandra. Já se vê que é obsessivo, mas tem umas coisas interessantes, né? Então, diz assim, Jesus com o moço rico, a propósito do que o nosso irmão selecionou, vai meu filho, vende tudo que tens. Jesus não foi moleza dizer isso para um jovem rico. Vai, meu filho, vende tudo que tem, já é um problema. Dá para os pobres que vão gastar tudo. Não vão devolver um denário. Depois vem e segue-me. E eu completei ali, junto com o Severino, para ver o que é bom para tosse, meu filho. Então, Emanuel está certo. É uma batalha, é uma peleja, com esforço individual, com testemunho próprio. Não adianta passar procuração. Sofre, marido. Sofre, mulher. Vai, meu pai, minha irmã, meu filho, presidente de União Espírita Paraense, né? Dirigente, coordenador diário, orador, médio. Vai, Raul, sofre. Vai, Divaldo, penar por mim. Não tem isso. É esforço individual. Segunda parte, negar a nós mesmos. Dentro da minha ignorância, que continua grande, mas era maior ainda em relação a isso, eu ficava dizendo, eu não gosto dessa história, negar a si mesmo, porque eu ouvia algumas interpretações estranhas. Eu tenho que negar a mim mesmo. A pessoa batia assim, coisa mais dramática. Tudo bem, negar a si mesmo, me anular completamente. Eu já pensava naqueles nossos irmãos do norte, e principalmente do nordeste, que quando chega na época da Semana Santa, tome autoflagelação. Eu só pensava em negar a mim mesma na flagelação, mas eu não tenho vocação nenhuma para essas coisas. E até que um dia eu ouvi um irmão, nada melhor do que ouvir os irmãos, e um irmão nosso dizia assim, negar a si mesmo. E eu fiquei pensando, lá vem a flagelação, lá vem essa coisa horrorosa. E ele disse, e a minha ignorância exultou, porque ficou agora menos ignorante. Negar a si mesmo não é nada mais, nada menos do que mudar o paradigma. E eu disse, gente, como eu era ignorante demais, agora eu sou demais menos, né? Que coisa maravilhosa, negar a si mesmo não é anular-se, não é a criatura deixar, abrir mão do seu livre-arbítrio, do seu pensamento, da sua capacidade crítica, da sua capacidade de problematizar, é mudar o paradigma.
E o paradigma cristão não é moleza para a gente, então, assimilar. Negar a si mesmo, pois, significa assumir uma identidade espírita. Quando a gente vê no movimento certas coisas, dá vontade da gente rir para não chorar. Aqueles que dizem, Kardec está ultrapassado, não conhece a obra kardeciana. O outro que decide atualizar essa ou aquela obra. Aquele outro que diz assim, eu agora faço o espiritismo moderno. Eu digo, eu devo ser do antigo, né? E assim vai. E aí cada um que queira fazer o seu espiritismo. Por isso a gente faz a classificação. Espiritismo by, made in, a moda de... E no final das contas, o que temos feito desse patrimônio luminoso, extraordinário, que nós sequer conseguimos entender, que é a doutrina espírita. Certa feita, pela mediunidade do nosso Raul, Camilo disse algo que me deixou numa crise, num profundo complexo de inferioridade. Ele diz assim, nós, os espíritos, que vemos a doutrina espírita lá no mar, nós na praia, e eu completei com o meu hábito, eu no sertão. Nós não conseguimos ainda ver essa grandiosidade que é a doutrina espírita como ferramenta de compreensão sobre o mundo, sobre as leis e, consequentemente, sobre a nossa própria destinação. Mudar o paradigma? Como? Pelo estudo. Por isso, o amai-vos e o instruí-vos. A profunda necessidade de, mais uma vez, buscarmos entender a Jesus, quando nos dizia, João 8,32, que é o único que eu sei, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do equívoco, do erro, da ignorância, do fanatismo, da besteira. Para que nós possamos, então, ter um novo olhar, uma nova maneira de compreender, ou seja, um novo paradigma. Esse paradigma, meus irmãos, é exatamente o que a doutrina espírita veio nos trazer. Por isso, nós precisamos assumir com responsabilidade o adjetivo que deverá ser incorporado à nossa identidade espírita. E isso só poderemos, de fato, conquistar no nosso esforço contínuo de estudo, de meditação, de reflexão e, obviamente, principalmente de vivência esforçada a cada dia da nossa própria prática no cotidiano e em qualquer lugar onde nós possamos estar. Por isso, nós não podemos temer de forma alguma aquilo que vem agora. Negar a si mesmo mudou o paradigma. Tem uma outra compreensão, como Emmanuel diz, quando Jesus toca o coração de um homem, nova criatura este homem passa a ser. Então esta nova criatura vai para o terceiro passo, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. A gente também já ficava preocupado com essa expressão. Oh, meu Deus do céu, lá vem flagelação e cruz, só Deus, né? Será possível que tudo é tão dolorido? Será possível que tudo é com tanto sofrimento? E aí vem a doutrina espírita, que é um novo paradigma, nos falar de algo muito claro. Nós precisamos desenvolver, através do nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade. E a responsabilidade, ela tem uma palavrinha que é vinculada a ela, que a gente detesta, embora a gente morra de falar nela. A palavrinha é expiação. Tem gente que adora. Espírita que não fala em expiação não é espírita. Perdeu o emprego, estou espiando. Marido ruim, mulher ciumenta, é uma expiação. Chefe intransigente é meu karma, ainda diz a expressão que não é nem nossa, e assim vai. Filho mal educado, minha cruz, minha cruz. E aí a gente tem um hábito de usar sempre a ideia da expiação como um castigo divino, está lá na nossa cabeça. Tome a sua cruz, representa a responsabilidade, porque a responsabilidade demanda o livre-arbítrio da nossa escolha, da nossa atitude, do nosso fazer. E toda atitude, todo fazer, necessariamente possui a consequência. Portanto,
preferimos ver a expiação tão apenas como consequência das nossas escolhas, consequência dos nossos atos, consequência das nossas falhas, das nossas omissões. Por essa razão, tomar a cruz é assumir o próprio compromisso, é assumir o erro, é assumir a dificuldade, é assumir a nossa própria limitação. Então, a criatura, ela passa por esse processo de entendimento acerca da sua própria dificuldade, da sua própria condição evolutiva. Se ficasse até aí, ficaria uma situação complicada. Mas Jesus completa e diz assim: segue-me. E quando ele diz segue-me, significa, mesmo consciente da nossa dificuldade, da nossa limitação, mesmo tendo a certeza de que estamos palmilhando na atual reencarnação os caminhos de dores e de sofrimentos que não têm as suas causas agora, mas que têm as suas causas anteriores, como nos descortina o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, nós começamos a entender que segui-lo significa seguir rumo à luz, rumo à libertação. Por isso que ele orou por nós e disse que nós não éramos do mundo, no sentido de que nós estamos, na medida em que escutamos a sua palavra, entendendo que estamos em trânsito. E essa compreensão do nosso trânsito nos faz então criaturas mais compreensivas, criaturas mais abertas ao entendimento da justiça divina, criaturas mais fraternas, mais amigas e mais cristãs. Vivemos em família atualmente um processo difícil de acompanhamento de doença, mas ouvimos recentemente da nossa parente que está vivenciando há 3 anos um dramático problema de saúde que inevitavelmente vai conduzi-la a situações muito difíceis, ela externar que um belo dia decidiu fazer um mergulho interior, e nesse seu mergulho interior decidiu pedir perdão. Se for pedir perdão a quem eu ofendi, a quem eu acho que eu ofendi, a quem talvez eu nunca tenha ofendido, juntou tudo. E aí começou, num momento de meditação, de autorreflexão, a se entregar a Deus, porque o processo da doença, doloroso, o processo com detalhes que realmente lhe facultam muitos momentos difíceis, e ela, num altruísmo e numa capacidade de enfrentamento, que nos tem servido de exemplo, foi capaz de dizer a Deus: estou aqui, Senhor, a hora da chamada, estou na lista, pode chamar que eu vou dizer presente, para ser ausente daqui a pouquinho, no sentido físico da palavra. Mas foi exatamente um mergulho interior para que os conceitos, as ideias espíritas passassem a ser não apenas noções, não apenas o conhecimento intelectual, embora seja a sua vida uma vida de dedicação à família, ao próximo, mas é principalmente aquele momento vivenciado pela companheira, pela irmã de ideal, no sentido de dizer: o paradigma é este, a cruz é esta, e seguir a ti, Senhor, é esta, no momento, a minha certeza da justiça divina, do teu amor e da intercessão dos benfeitores espirituais. É o ciclo completo, ou seja, é o chamado, o convite, ao mesmo tempo, é a busca da compreensão, a mudança de paradigma e, por fim, é a certeza de que assumimos no campo das dores, das provas, nada mais, nada menos, aquilo a que fazemos jus, porque a justiça divina é certeira, é precisa, não erra. Então, é esta a nova visão que a doutrina espírita vem nos apresentar. E é de posse desses elementos, meus queridos amigos e estimados irmãos, que nós somos convidados então a viver, a experienciar neste mundo a mensagem do Evangelho. No entanto, nos diz novamente em sua sabedoria o Espírito Emmanuel, muitas vezes nós aceitamos de pronto uma mensagem dele chamado cristão no mundo, onde ele diz que aquele que recebe a palavra se entusiasma. E aí, quando se entusiasma, começa a fazer as promessas de mudança. No entanto, a cobrança do entorno é tão grave
que esse cristão muitas vezes vai e se recolhe de novo, temeroso da cobrança do mundo, da cobrança daqueles que são os seus familiares e os seus amigos, como se viver na sombra que fosse bom, como se procurar a luz é que fosse o grande equívoco. Nós nos lembramos da própria vivência dos irmãos espíritas. Quantos daqueles que aqui estão e nos escutam são aqueles que também estariam na mesma exemplificação, que tocados pela mensagem de Jesus, agora, esclarecida a luz da doutrina espírita, disseram a si próprios que novas criaturas deveriam ser, mas na família, em especial, a turma não pega leve. É um verdadeiro MMA. Aquele ali vai dizer, virou santo. É santo pau oco, como a gente costuma dizer aqui nas nossas tradições. O outro diz assim, porque não leva a cama para a casa espírita? Agora está mais facilitado, tem aquela que infla. Fosse no Nordeste, aqui no Norte, provavelmente manda botar o armador de rede, né? E aí nós começamos a enfrentar a dificuldade de vivenciar. Por esta razão é que na vivência do Evangelho nós enfrentamos muitas vezes o desânimo. E é por isso que Jesus nos houvera dito, tende bom ânimo. E aí a pergunta que não quer calar é exatamente esta: como vencer o desânimo? Resposta: vem ouvir Severino Celestino. Vem assistir Divaldo. Vem ver o Alberto com as suas histórias. E aí a gente então encontra, sem dúvida alguma, esses momentos de alegria. Mas a primeira observação que mais uma vez nos mostra Emmanuel é que na condição de batalhadores, na condição de pessoas que somos e deveremos ser lutadores do Evangelho, nós precisamos ter duas coisas: fidelidade ao bem e coração inflamado na fé. E não toma remédio, tá? Deixa ele inflamado mesmo, tá bom? Então, fidelidade ao bem, para que não ocorra aquilo que André Luiz sabiamente nos diz, doutora Marlene Nobre sabe disso melhor que eu, que de repente nós não temos frequência no bem. Costumo usar aqueles exames de eletrocardiograma, eletrocefalograma. É assim, bem, mal, 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 bem. Bem, mal, 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 bem. Então a gente está sempre subindo e descendo, a gente não tem frequência no bem. E a ausência de frequência no bem, então, vai nos precipitar nos desvios, nos equívocos, nas perturbações de variada ordem. Então, fidelidade ao bem e coração inflamado na fé. Lembrando que o sentido da fé aqui é um sentido mais amplo do exercício, é o sentido da vivência. E aí, alguns apontamentos seriam ainda fundamentais para a nossa compreensão em torno do desafio de estar no mundo vivenciando o Evangelho. A primeira coisa está exatamente na afirmativa: viver no mundo sem ser do mundo. Perguntava, certa feita, na cidade de Itabuna, quando participava de um fórum com jovens espíritas, qual era a grande contribuição que a doutrina espírita trazia para eles. Quando uma jovem me afirmava, aos 19 anos de idade, o seguinte: para mim, a maior lição que a doutrina espírita me dá é de que eu não sou jovem. Tudo bem. E aí eu perguntei, e aí? Ela disse, aqui eu não sou, eu estou. Daqui a pouco a juventude passa. Porque o maior ensinamento do Espiritismo é que eu sou um espírito imortal. É de uma profundidade a resposta de uma jovem de 19 anos de idade, que muitas vezes nós, com algumas dezenas de anos de experiência, ainda não conseguimos aquilatar. Então, viver no mundo sem ser do mundo, ter a certeza da transitoriedade da experiência reencarnatória, ter a certeza da imortalidade triunfante,
ter a convicção de que somos projeto divino, de que, conforme nos ensina Joana de Ângeles, há apenas duas grandes determinações na vida. Primeiro, o da nossa própria existência. Data vênia, da benfeitora, não podemos fazer test drive para saber se a gente existe ou não. Não tem como. Já existimos, esta é a fatalidade. E a segunda determinação ou fatalidade é a conquista da nossa felicidade. Quer queira, quer não queira, nascemos para ser felizes. O problema é saber como nós vamos ajustar o plano divino da nossa felicidade ao nosso plano tão imediatista da minha felicidade passageira, momentânea, profundamente marcada pelo hedonismo, pelo materialismo. Então, nós temos que nos entender que somos criaturas imortais, com ontem e com amanhã estamos em trânsito. E é Jesus quem vem também em nosso socorro para nos dizer como é que nós podemos enfrentar o desafio de viver a sua mensagem no mundo. E nos diria ele, nos exortando a esperança na construção do futuro, quando incentivou aqueles que o ouviam e, consequentemente, nos incentiva a ser o fermento capaz de levedar a massa inteira. O que é ser fermento? É conseguir, no âmbito da sua possibilidade de atuação, fazer o melhor que você pode fazer. Você é professor, sofressor, sofra. Mas sofra fazendo o melhor. Não vai fazer como as amigas minhas, que na década de 70 do século passado diziam assim: eu dou aula de acordo com o meu salário. E eu perguntava assim: vocês fazem chamada até a letra M? Então, é necessário, onde quer que estejamos, plantar, criar, realizar o melhor, ter a responsabilidade, que não é só responsabilidade espiritual, moral, é responsabilidade social também. Sou médico, sou empresário, sou advogado, então qualquer que seja a sua área de atividade, ser um fermento significa potencializar as coisas boas que você pode potencializar. Com as suas atitudes, com a sua palavra, com os seus sentimentos, com a sua ação. Muitas vezes nós não temos fé, mas temos a certeza que se nós convivermos com uma pessoa que tenha fé, ela será capaz de nos auxiliar com a sua fé. Imaginemos então tudo aquilo que é possível fazer no interior da família, no ambiente profissional, nos ambientes sociais em que transitamos, na militância religiosa que hoje temos, o quanto de fermento positivo no sentido de levedar com a nossa atitude, quanto nós podemos fazer. Amanhã também, aqui está fazendo parte do marketing nosso, então amanhã também a gente vai falar mais sobre isso na parábola dos talentos. Mas nós vamos ver Paulo nos trazendo uma orientação que na verdade ele deu aos coríntios, mas que vem para todos nós servindo de estímulo. Como posso vivenciar a mensagem do Evangelho? E ele lembra: vós sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, cada um de nós, meus queridos amigos e estimados irmãos, onde quer que estejamos, poderemos ser aqueles que levam a palavra da esperança. Qualquer um de nós pode ser aquele que pode desenvolver um trabalho como este que vimos ontem, tão bonito, com o Coral Timbres. É uma obra do Movimento Espírita do Pará. Então, cada um de nós, junto a outros, porque com os outros somos mais fortes, quanto nós poderemos operar multiplicando então a esperança, multiplicando os benefícios, multiplicando o acesso à educação, à qualidade, multiplicando os valores que aí estão tão necessitados de serem mais uma vez recordados, não em palavras, mas principalmente recordados nas nossas atitudes diárias. Por essa razão, lembramos finalmente com Jesus que
Estando no mundo sem ser do mundo, nós estamos realizando a nossa parte. Estamos na identidade espírita que começamos a ter, aprendendo a revolucionar a nossa própria alma. E quando nós revolucionamos a nossa própria alma, nós lançamos mão da espada simbólica, usando novamente a expressão de Emmanuel, da luta redentora. Usando o capacete que ele refere como as ideias sólidas e as atitudes cristãs, buscando o escudo que para ele significa a fé, a educação dos sentimentos, a confiança em Deus e na sua justiça. Nós estaremos então preparados para vivenciar neste mundo de meu Deus os grandes desafios de sermos aqueles que nos atrevemos a dizer que somos cristãos. Voltando mais uma vez, a mensagem Sublime Investimento nos diz o Espírito Estevão: nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho, para que nos libertemos desse verdadeiro suicídio moral coletivo, para que nós não percamos a esperança no amanhã, para que nós busquemos em nós as forças íntimas, que ainda são poucas, mas o Senhor fará conosco o mesmo que fez com a pouca quantidade de pães e de peixes que lhes foram apresentadas. E quando Ele nos perguntar: o que tendes? Que nós possamos dizer, mesmo na nossa pequenez, que temos muito pouco, mas Ele utilizará o pouco que temos e Ele transformará o pouco multiplicando em muito. E esse muito que o Senhor multiplica, não multiplica apenas na direção de nós, mas multiplica na direção de todos aqueles que se encontram conosco. O mundo está difícil, sem dúvida. O momento de transição é doloroso, sim. Estamos ainda pouco tempo depois da meia-noite. Vamos ainda demorar muito ao alvorecer, com certeza. Mas tudo começa. E quanto mais negra é a noite, mais carrega em si a mensagem da alvorada que chegará, repleta de luz para todos nós. O Mahatma Gandhi, de modo extremamente sintético e belo, afirmou certa feita: seja a mudança que você quer ver no mundo. Em perfeita harmonia com o que Paulo disse: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. É exatamente aí. É a mudança que nós desejamos que se opere no mundo, que começará em nós, no nosso compromisso, para que a terra um dia se converta de fato, numa família harmoniosa, rendendo graças em hosanas ao seu Criador. Adotemos, pois, o bom exemplo, o bom combate e prossigamos para o alto, porquanto somente o Cristo, com seu amor e seu coração de luz, poderá iluminar os nossos caminhos. Que Ele nos abençoe.